Olá, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, terça-feira, 1º de março de 2022, o tema da nossa lição de hoje, a necessidade de um véu. Hoje vamos estudar sobre o véu. O véu serve para cobrir e serve também para separar o ambiente. Na Bíblia, ao mencionar o santuário, a palavra véu representava a cortina que separava a entrada do santuário do pátio e onde estava o altar do sacrifício. E também a grossa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Essa cortina, esse véu, tinha em torno de 18 metros de largura e tinha uma grossura, espessura de 12 centímetros. 2 cavalos puxavam a cortina, um de cada lado. Não conseguia rasgá-lo. No entanto, quando Jesus morreu, o véu do templo, a cortina do templo se partiu em 2 partes, simbolizando que os rituais estavam suspensos pela morte de Cristo e que ele agora era o véu entre as pessoas e Deus. O autor de Hebreus, do livro de Hebreus, explica mais sobre esse efeito da morte de Cristo. Ele falou da esperança prometida, a qual temos por âncora da alma, a segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 6, versículo 12 a 20. Aqui ele mostra que o véu do templo representava algo bem maior, uma separação entre os homens e Deus no céu. Jesus entrou na presença do Pai no céu, abrindo acesso para o homem, pecadores, serem purificados e entrar no mesmo destino. No santuário do deserto, Deus estabeleceu a tribo de levitas para cuidar da administração dos sacrifícios e estabeleceu regras fortes para que ninguém ultrapassasse os limites do local ou mesmo entrasse sem ordem no santuário com risco de morrer pela ousadia. Veja o livro de Levítico comigo, no capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2, diz assim: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando este chegava diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: Diga ao seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Veja comigo, irmãos, também o capítulo 10, aliás, do mesmo livro de Levítico, versículo 1 ao versículo 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhe havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram de diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que aproximares de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Olha só, que maravilha. Deus, ele é um Deus santo. E veja só o que aconteceu com os filhos de Arão. Trouxeram fogo estranho, A Bíblia deixa bem claro que a gente não sabe que tipo de fogo estranho era esse, mas a Bíblia menciona que eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor, algo que eles não poderiam fazer. E isso era algo que todos que se aproximassem do lugar santo tinha que estar com o coração limpo e tinha que apresentar santidade. Nada de pecado tinha que haver com eles. Então, isso foi suficiente para serem consumidos, os filhos de Arão. Veja só, que advertência há nessas passagens. A resposta da lição é: Deus advertiu
a todos sobre a sua santidade, como todos deviam ter temor diante do Senhor. Advertiu que o santuário nunca poderia ser profanado. A profanação do santuário era algo que a pessoa deveria ser consumida diante do Senhor. Veja, meus queridos, o que separava o lugar santo do Santíssimo era uma cortina, um véu, e era o suficiente para impedir qualquer penetração impura no local, porque ali sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, a santa presença de Deus se manifestava e todos deviam temer. Um descuido, uma purificação mal feita poderia produzir a morte do oficiante no local. O véu, a cortina, tinha a função de proteger os sacerdotes e os levitas enquanto ministrava diante de um Deus santo. Até o acampamento era organizado de forma que os levitas acompanhavam em volta do santuário para protegê-lo de qualquer invasor ou pessoa estranha mal intencionada. Era terminantemente proibido qualquer pessoa ultrapassar os limites do véu. Jesus, o nosso sacerdote, entrou além do véu no santuário celestial e se tornou o nosso véu. Ele tornou possível a convivência de um Deus santo com seus filhos pecadores que vão sendo justificados ao entrarem pela fé além do véu e ter acesso ao Deus Santíssimo. Veja essa ilustração. Quando Pompeu, o grande general romano, tomou Jerusalém no ano 63 a.C., fez questão de visitar o templo, de cuja fama já tinha muito ouvido. Entrando no recinto, fez questão de passar além do véu e penetrar no Santo dos Santos. Para escândalo e consternação dos judeus que o seguia, Pompeu esperava encontrar oculta pelo véu a imagem do Deus dos judeus, o Deus a quem ele atribuía a extraordinária resistência do povo. Mas nada encontrou no Santo dos Santos e ficou maravilhado. Não podia entender um povo que não tinha uma imagem sequer e descobriu no coração humano o santuário mais digno para o seu Deus. Jesus hoje é o nosso véu. Ele nos abriu o caminho para o céu. Através desse véu, todo ser humano hoje tem o livre acesso ao trono da graça de Deus. Graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz. E hoje, Jesus, ele está nesse momento diante do Pai, além do véu, intercedendo por mim e por você. Que cada dia possamos meditar nessa mensagem para que possamos entender a grandiosidade desse Deus maravilhoso, que entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. E hoje, irmãos, nós temos o livre acesso a esse Deus, de entrar no Santo do Santo também, diante desse Deus, e colocar diante do nosso Deus tudo aquilo que nós necessitamos dele nesse momento. Que Deus nos abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima oportunidade.